fecha aqui na tela, porque essa reportagem eu faço questão de colocar no ar, no foguete da informação. A empresa aplicou golpes relacionados à fraude imobiliária, forjou documentos e prometeu algo que nunca poderia cumprir de fato. A Polícia Civil atuou em uma operação e cumpriu mandados de busca e apreensão. Agora as vítimas estão atrás dos direitos, depois de serem enganadas pela fraude. O sustentáculo de toda a operação ela se baseia tanto na especulação imobiliária, que é inafastável, mas da mesma forma em de leilões. Então hoje a visão de adquirir um imóvel por meio do leilão, ela é muito bem vista, né? É complexa, claro, mas ela é muito bem vista. E somado ao fato de que a própria empresa ela já era voltada para esse tipo de operação, isso é, assessorar pessoas que estavam em operação de compra e venda, isso caiu como uma luva, né? E então a apresentação por parte da empresa, a nossa cliente, não sou estranho. Qual que foi a apresentação da proposta, né? Ela basicamente consistia em que existe um imóvel que está em leilão e eu não tenho capital suficiente para fazer essa aquisição. Então eu te convido para participar dessa aquisição, 50-50, e ao final, na mesma participação, a gente reparte os lucros. Eventuais custos como taxas, impostos, todos os demais custos administrativos, mesma coisa, reparte ao meio e ao final também é justamente compensado nesse sentido. O que normalmente chama a atenção em empresas que aplicam golpes são aquelas condições exorbitantes que são oferecidas, aquelas muito acima do normal, oferecido de forma legal pelo mercado. Mas desta vez, as condições apresentadas eram muito parecidas com empresas idôneas. Isso trazia confiança para as vítimas. Todo mundo que adquire hoje um imóvel já sabe que provavelmente até o final do financiamento já se valorizou alguma coisa, da mesma forma com o leilão. Então, nesse aspecto, somado ao fato de que há ofícios da Caixa Econômica Federal apresentando que, de fato, foi feita a compra, já apresentando a necessidade de pagamento de taxas remanescentes, então, todo o negócio que já parecia ser confiável se tornou incontestável. Pesquisas foram feitas por parte dos advogados de defesa da vítima para sustentar ainda mais a ação contra a fraude. Usando todas as ferramentas que o nosso escritório disponibiliza, porque existe toda uma complexidade de pessoas, de CNPJs, de sócios, né? Então, analisando de perto tudo que os clientes nos trouxeram, nós verificamos ali que alguns documentos eram falsificados, outros por certas vezes alterados, e uma série de questões que nos fizeram então elaborar todo um acervo de provas, onde apresentamos, portanto, dentro dessa ação cautelar, que foi deferido pela juíza aqui da primeira vara de Blumenau, bloqueando todos esses bens. Isso é uma manobra bastante complexa de ser feito, porque é o inverso dos processos. Normalmente, primeiro se discute o mérito da questão, se é de fato devido ou não alguma coisa às vítimas, e depois se busca, né, essa reparação. A gente fez o inverso. Primeiro bloqueia tudo, para depois se discutir, né, o mérito. Não adianta você ganhar o processo se você não conseguir depois cobrar e devolver o que é de direito, né, ao seu cliente. Buscas foram realizadas em 12 endereços ligados aos investigados. Um dos envolvidos já tinha mandados de prisão em aberto no estado do Rio de Janeiro. Os bens foram bloqueados e essa investigação continua. Os advogados trabalham para que as vítimas recebam ressarcimento de todo o prejuízo. O nosso cliente ele perdeu alguma coisa em torno de uns R$140 mil, mas ele excede muito isso, né? Existe toda a perturbação, né? Existe a ocasião em que ela fez alguns empréstimos em razão disso, então ela vai ter que também lidar com os juros respectivos, e também existe todo o desconforto com a família, né? Por vezes a vítima, vendo que é um bom negócio, chama familiares, chama conhecidos, e acaba sendo um constrangimento não só no bolso dela, mas sim todo o seu cotidiano, todo o seu contexto.